Fala galera, aqui mais uma vez o professor Eudécio Neco. Agora falaremos sobre plateumintos, famosos vermes achatados. Bom, o que é que nós vamos estudar hoje, professor? Então, nós vamos estudar os plateumintos, especialmente dois grupos, cestoda e trematoda. Então me acompanhem, não me abandonem, fiquem comigo e vamos embora. Bom, para começar, os plateumintos, eles têm na sua composição corporal plana um formato de folha ou de fita métrica, por serem bastante delgados. Alguns são hermafroditas, né? Então eles têm os dois órgãos copulatórios, então tem ovário, tem testículo e fazem fecundação cruzada. Esses ovos que são postos, eles podem conter estruturas até denominadas de opérculos, né, que servem para abertura e saída das larvas, ok? Como representante nós temos a Taenia solium, Taenia saginata e Schistossoma mansoni. Vamos focar nossa atenção agora primeiramente no trematoda e depois no cestoda, ok? Então, seguindo a nossa sequência, vamos falar de trematoda. Então, o esquistossoma, aqui no Brasil, o mais conhecido é Schistossoma mansoni. Mas nós temos várias espécies, por isso que o nome ali está SP, Esquistossoma SP, porque temos várias espécies. Esses indivíduos vão causar a esquistossomose. O que vocês estão vendo aí ao lado é uma foto de micrografia eletrônica, onde é possível observar o macho e fêmea dessa espécie. Então nós observamos um dimorfismo sexual, onde machos são diferentes de fêmeas. Além disso, nós temos três espécies de esquistossoma. Entre as principais, nós temos o Mansoni e o Japônico, tá? Essas duas ocorrem no Brasil, mas especialmente a Schistossoma mansoni, ok? Os seus ovos são bem característicos, principalmente por apresentar estruturas, né, como essas espículas e opérculos do Schistossoma mansoni. Então voltaremos a falar dos ovos mais uma vez mais para frente. Bom, ele está dentro de um ciclo heteroxeno, isso quer dizer que envolve dois hospedeiros obrigatoriamente, ok? Um deles é o hospedeiro definitivo, onde vai apresentar o esquistossômulo, o verme adulto e o ovo. E nós temos um hospedeiro intermediário, que vai apresentar o esporocisto, posteriormente dentro dele, saindo a larva cercária, né, e adentrando nele a larva miracídio. Então é importante que o hospedeiro intermediário atue como vetor dessa patologia, dessa parasitose. Justamente porque nós precisamos desse vetor para que ele se transforme dentro desse vetor, né, desse hospedeiro intermediário. Vamos lá, vamos entender mais um pouco isso aqui. Então vamos para começar, vamos entender quais são os estágios de larvas, né? Então nós temos dois estágios de larvas livres natantes, né? Nós temos a larva cercária, que ela possui essa cabeça bem evidente, parece até mesmo um espermatozoide, né? Com duas caudas. Então ele possui essa cabeça bem evidente e uma cauda. Essa cauda ela é bifurcada. E uma estratégia bem interessante que esse parasito ele detém a partir do momento que ele infecta o corpo do hospedeiro é fazer com que a cabeça, ao penetrar no tecido do indivíduo, recrute células do processo pró-inflamatório, né? Então seriam células fagocitárias, despistando assim o sistema imune para a cabeça que penetrou, e aí os fagócitos vão lá, células fagocitárias, como neutrófilos, macrófagos, eosinófilos também vão estar presentes, né, fagocitando e agindo nessa cabeça que ficou lá chamando a atenção, enquanto que o restante do corpo ele acaba por penetrar nos vasos sanguíneos e vasos linfáticos, migrando para outras regiões de corpo do interesse. Além disso, nós temos a larva miracídio, que apresentou aqui, perdão, de forma bem rapidinha, não sei o que aconteceu, mas ela é uma larva natante, ela apresenta cílios, né? Então, praticamente parece um protozoário, por ser apresentar como se fosse uma única célula, e apresenta cílios, ok? Então, nós temos esse ciclo da esquistossomose, um ciclo simples,
Não é um ciclo complexo. Vamos tentar entender esse ciclo, tá? Então, em vermelho nós temos a identificação das setas no hospedeiro intermediário, que atua também como vetor biológico. Em azul, nós temos o ciclo dentro do indivíduo adulto, onde há reprodução, onde existe a reprodução sexuada. E nesse caso aí o hospedeiro definitivo. Então, o homem é o hospedeiro definitivo, enquanto que o caramujo presente nesse ciclo é o hospedeiro intermediário. Então, o que é que nós podemos observar? Nós podemos observar que durante a eliminação das fezes, onde nós temos o estágio de diagnóstico também, né, tanto nas fezes quanto na urina, os ovos são eliminados de qualquer uma das espécies, tá? Mas vamos focar no Schistossoma mansoni, ok? Que é o mais encontrado no Brasil. Então, esse Schistossoma mansoni ele é liberado nas fezes ou na urina, ele se desenvolve, esses óvulos eclodem, e aí sai a larva miracídio, que é uma larva livre, natante, que vai estar na água, tá? E ela precisa encontrar o seu hospedeiro intermediário, ela precisa encontrar o seu vetor biológico, para poder assim se desenvolver em esporocisto, né, são sucessivas divisões, né, até completar o ciclo de uma larva cercária, ok? Então é necessário que a gente tenha o caramujo para que essa larva miracídio entre como larva miracídio e saia, né, como larva cercária. Basicamente acontece dessa forma. E a larva cercária ela vai penetrar ativamente a pele do indivíduo que vai ser infectado, ok? Nesse indivíduo infectado, não penetra só uma larva cercária, mas várias larvas cercárias, né? E lá eles podem encontrar machos e fêmeas. Esse grupo apresenta, como eu falei no início da nossa aula, o dimorfismo sexual, em que o macho ele apresenta um poro genital onde a fêmea se encaixa perfeitamente dentro dele, tá? E aí, quando isso ocorre, é quando está acontecendo a cópula. Logo depois da cópula, são liberados os ovos e novamente o ciclo se reinicia, ok? Então, o verme adulto, nós chamamos de dioicos, por apresentarem sexos separados, com dimorfismo sexual, machos diferentes de fêmeas, ou fêmeas diferentes de macho. A ordem dos fatores não altera o produto, né? E o acasalamento ele só acontece durante a maturidade sexual no hospedeiro definitivo, ok? E esse acasalamento ele acontece no sistema porta-hepático, ok? Então, por isso que é um parasito que vai promover uma situação que nós chamamos de barriga d'água, que vocês vão entender já já por que isso. Porque ele vai atuar lá no sistema porta-hepático, fazendo prejuízos, né, causando prejuízos no fígado e no baço. Já os ovos, eles são eliminados pelas fêmeas ainda imaturo, né? Em processo de blastômeros, né? Então eles estão em sucessivas divisões mitóticas, né? Em blástula, e essa embrionia vai acabar ocorrendo ou no solo, onde foi as fezes despejadas, ou na água, ok? Esse ciclo, mais uma vez, é um ciclo heteroxeno, porque envolve no mínimo 2 hospedeiros, um mamífero, nesse caso um homem, né, no nosso interesse, mas poderia ser um mamífero selvagem, né, ou um mamífero para fins de produção, como ovinos, caprinos, bovinos, tá? E um hospedeiro intermediário, que é o caramujo, mas um caramujo específico. Fique aí, aguardem que já já a gente vai falar sobre ele, ok? Então, o primeiro contato nós temos uma lesão tecidual por ação enzimática, que justamente vai causar aquela coceira, as pápulas, a dor, justamente pela dermatite cercariana, que são pequenas máculas, né, onde são formadas justamente pela penetração no tecido dessas larvas no tecido do hospedeiro. Posteriormente, nós temos um aumento do fígado e depois, posteriormente, aumento do baço. Então, a gente vai chamar de hepatomegalia, o aumento do fígado. Então, nós podemos ver pacientes subnutridos, em casos de desnutrição extrema, mas onde a barriga, né, o abdômen desse indivíduo está completamente super desenvolvido, né? Então ele está com acúmulo ali porque ele hipertrofiou o fígado e hipertrofiou o baço e acumulou-se também linfa nesse local, ok? Aí nós temos como profilaxia para a esquistossomose, nós temos o tratamento de populações atingidas,
tratamento dos vetores biológicos, né, que é o caramujo do gênero Biophilaria, um dos principais, né? Então nós temos esse controle desse caramujo, a busca ativa, né, por esses caramujos, né? O atendimento nas unidades básicas de saúde, né? Nas unidades de estratégias de saúde da família, né? Também é um atendimento em saúde de prestação de serviço. Saneamento básico como um dos principais, obviamente para que as pessoas não eliminem seus dejetos em lugares inadequados e nem muito menos que tubulações de esgoto sejam jogadas ao rio e poluam rios, né, e nascentes de rios. E justamente esse controle desse vetor, que é o hospedeiro intermediário, através da busca ativa e o controle desse vetor através, né, da captura desses caramujos, né, ou minimamente saber se esses caramujos estão infectados. Né? Então é importante aí um estudo mais profundo sobre a Esquistossoma mansoni. Beleza? Entramos agora, né, nos cestodas. Dentro dos cestodas nós temos dois ciclos, né, duas patologias, na verdade, ocasionadas por dois patógenos distintos, que é o Taenia solium e Taenia saginata. Então eu vou chamar aqui de Taenia SP, porque eu vou falar de maneira bem genérica, depois nós iremos falar especificamente sobre cada uma delas, ok? Então nós temos aqui a teníase e cisticercose como patologias ocasionadas por essa tênia. Tênia significa fita, gente. Então ela tem essa morfologia, né? Essa forma de fita, uma forma bastante delgada, né? E quando ela infecta um hospedeiro, só ela, né, por si só, por apresentar vários metros e dobras que vão acompanhando o curso do intestino, né? Então vão acompanhando as dobras e as alças intestinais, elas acabam se tornando as solitárias, né? Então são parasitos solitários dentro de um trato gastrointestinal. Por isso são chamadas também de solitárias. Ok? Então nós temos as partes desse vermes, basicamente são os escólex que eles apresentam, o colo, que é o pescoço, e os estróbilos, que é a parte final do corpo. Vamos ver isso aqui, ó. Primeiro começando pelo escólex, que é a cabeça. Então nós temos uma diferença aqui, basicamente, entre a tênia solium e tênia saginata. A tênia solium nós temos um escólex mais globoso, como vocês podem observar nessa primeira imagem, esse escólex ele é mais arredondado, né? Com 4 ventosas. E tem duas fileiras de acúlios, que servem justamente para fixação na mucosa do trato gastrointestinal. E assim elas acabam aderindo à mucosa, aderindo aos vasos sanguíneos, promovendo hematofagia, né, e exfoliações do tecido sanguíneo, né, e do tecido adjacente também. Uma outra tênia, a tênia saginata, que vai apresentar um formato mais quadrangular. Então esse formato é um formato mais quadrado. Ainda assim apresenta as ventosas, 4 ventosas, mas não vai apresentar os acúlios presentes na sua superfície da cabeça, na superfície do escólex, ok? Logo abaixo do escólex nós temos o colo ou pescoço, tá? Então vocês podem observar nessas fotografias de micrografia eletrônica, né, de microscopia de varredura, né? Eu não sei qual desses duas fotografias foram utilizadas para essa imagem, mas basicamente vocês conseguem observar como se fossem aliens, né, gente? Então parecem estruturas, né, indivíduos de outros planetas, né? Então aqui a gente tem a representação esquemática em ilustrações e a representação real desses indivíduos. Então nós temos a tênia solium chegando, a tênia solium chegando até 3 metros, com até 1000 proglótides. Então as proglótides são esses anéis, esses metâmeros, tá? Podemos chamar até de metâmeros, tá? Esses anéisinhos. Essas proglótides, cada proglótide dessa carrega pares de ovários e pares de testículos que podem se autofecundar. Enquanto que a tênia saginata, embora ela não apresente acúlios, né, para sua fixação, mas ela apresenta outro potencial, né, que é o tamanho dela. Então ela pode chegar a 8, 10 metros tranquilamente, né? Então nós temos aí mais de 100 proglótides, né? Então essas proglótides são imensas, são grandes. Essas proglótides se soltam, se fragmentam, formando possivelmente outros indivíduos, ok? Então essas proglótides, como todo plateuminto, ele tem um potencial regenerativo imenso.
Se ele for torado ao meio, fragmentado, ele pode regenerar um outro indivíduo, ok? Clone dele mesmo. Então nós temos aqui nas proglotes, nessa lâmina, né, histológica, que nós conseguimos observar essas estruturas dessas proglótides, na tênia sóleo, aquela que tem os ganchos na superfície do escólex, né? Nós temos as proglótides gravídicas. Então isso quer dizer que essas proglótides foram fecundadas, autofecundadas, tá? Entre pares de testículos e pares de ovários, houve a autofecundação, e essas proglótides se apresentam na tênia sóleo, aquela que apresenta os acúlios, né, de forma quadrangular. Então são 12 pares de ramificações aí de formas dendríticas. Então essas formas dendríticas são formas randomizadas, ou seja, não há uma organização muito grande quando a gente compara com a tênia saginata. Na tênia saginata a gente vê um proglótide retangular, bonitinha, enquanto que nós temos 26 pares de ramificações, basicamente. E a dicotomia, né? Você consegue observar nitidamente a dicotomia, ou seja, as ramificações dessas proglótides, né? Então a gente vê saindo de um único ramo principal sempre, né, esses pares, esses 26 pares aí de proglótides, de pares de testículos e ovários, ok? Fecundados. Tranquilo? Beleza? Então, tênia sóleo, tênia saginata, sempre mantendo a mesma sequência. A tênia sóleo vai apresentar acúlio e 4 ventosas, com a cabeça mais globosa, enquanto que a tênia saginata vai apresentar uma cabeça quadrangular, com só apresentando as 4 ventosas. Qual das duas seria a maior? Né? A maior seria a tênia saginata, que pode chegar até os 10 metros, enquanto que a tênia sóleo, 3, 4 metros em média, ela pode estar apresentando aí dentro do indivíduo, ok? Então nós temos um ciclo heteroxeno obrigatório, onde há a fase, existe essa fase sexuada no vertebrado, né, no mamífero, que aqui no nosso caso o homem, e a fase assexuada em outros animais, que também pode ser o homem. Peraí, professor, me confundi. Calma, eu vou explicar, tá bom? Vou explicar porque a partir disso é que nós temos duas doenças totalmente distintas, ou teníase ou cisticercose, ok? Então vamos começar pela tênia sóleo. A tênia sóleo, um hospedeiro definitivo, vamos tomar como homem, tá? Então um hospedeiro onde ocorreria a reprodução sexuada. E o hospedeiro intermediário, nós temos o porco, o cão, o macaco, tá? Que são animais onde nós podemos nos alimentar, tá? O homem pode entrar nesse ciclo também, eu vou explicar já já como é que isso acontece, ok? Mas a tênia sóleo, ela está especificamente, basicamente, né, envolvida no ciclo da carne de porco. Então, se contaminar com a tênia sóleo, a partir de carne de porco é muito mais comum, tá bom? E também através da carne do cão, que em algumas culturas é muito comum se fazer o consumo dessa carne. E culturas indígenas também se fazer o consumo da carne de primatas, né? De primatas não humanos, né? O caso dos macacos, e primatas humanos em culturas canibais, que hoje a gente praticamente, na verdade, não existe mais, né? Acredito eu, não conheço nenhuma cultura, nenhuma etnia indígena que seja canibal ainda, ok? E na tênia saginata nós temos o hospedeiro definitivo sendo o homem, ok? E o hospedeiro intermediário sendo a carne de boi. Vamos entender esses ciclos, tá? Entender o que é teníase e o que é cisticercose. Mas o ciclo ele é heteroxeno, obrigatório, ou seja, envolve dois hospedeiros, seja o homem na tênia sóleo ou tênia saginata, como hospedeiro definitivo, na fase de reprodução sexuada, e na fase de reprodução assexuada, principalmente o porco na tênia sóleo e o boi na tênia saginata. Então vamos entender isso aqui. Então nós temos aqui, durante o repasto, né, a gente está tendo uma alimentação tanto de porcos quanto de vacas, de sítios onde possa ter, né, o consumo de penetração, né, dessa ingestão desses ovos, dessa tênia. Né? Então, o que é que acontece? Nesse caso, onde há ingestão, né, desses ovos, dessas tênias, e também ingestão de proglótides, esses indivíduos podem acabar por desenvolver o cisticerco, ok?
Então eles acabam ingerindo e desenvolvendo o cisticerco intramuscularmente. Tá? E nesse caso, o homem acaba se alimentando dessa carne mal passada ou que não passou por inspeção, né, sanitária, né? Principalmente matadouros clandestinos, onde vende carne de porco, onde vende carne de boi, a preço de custo, a preço bem barato, né? Então já é de se desconfiar. E aí esse ser humano vai desenvolver, à medida que ele come a larva, né, presente no músculo, ele vai desenvolver a teníase, ok? Então o boi e a vaca foi lá, se alimentou do ovo, que estava, né, contaminado no solo, em alguns dejetos, ou até mesmo em herbáceas, né, como capim, e aí ele desenvolveu dentro dele, né, a cisticercose. E o homem, ao comer essa carne de porco mal passada, né, muitos, inclusive, tomam isso como iguaria, inclusive chamam de canjiquinha, né? É uma cultura em que se opta por se alimentar dessa carne mal passada, sabendo que essa carne está apresentando, né, infecções, né, por tênia, ok? E aí essa pessoa acaba se expondo e possivelmente desenvolvendo a cisticercose. Assim, nesse caso, o homem, desenvolvendo a teníase. E assim, nesse caso, o homem, com a tênia dentro dele, ele pode ou colocar os ovos da tênia, e esses ovos irem para o solo ou para a água, tá? Ou colocar as próprias proglótides gravídicas. E aí vamos ver o que é que isso acontece. Ok? Beleza? Continue comigo. Então, olha só, ainda assim nesse slide nós temos o estágio de infecção, né? Ali no izinho, sendo ali no hospedeiro definitivo, sendo o consumo do cisticerco em músculos, né, de carne bovina ou músculo de carne de porco, ok? O consumo do cisticerco. E o estágio de diagnóstico é justamente o que é presente nas fezes. Tá? Então, mais uma vez, o exame de fezes é um dos exames preponderantes para poder saber se o indivíduo apresenta algum tipo de parasitose intestinal. Vamos lá. Então, na teníase, há a ingestão de cisticerco, tá? Principalmente por carne de boi. Né? Então, a gente tem a ingestão de cisticerco, onde há o desenvolvimento, né, de teníase, justamente na carne de boi. E a cisticercose, a ingestão de ovos. Né? Então, o que é que pode acontecer? O homem pode acabar desenvolvendo a cisticercose. Então, aqui nesses dois casos, ó, prestem bem atenção. A gente tem ali a famosa canjiquinha, né, que muitas pessoas conhecem, principalmente no interior, por esse nome, né? Eu vou até usar aqui o apontador, né, para facilitar, que conhece essa famosa canjiquinha, que é justamente onde há o cisticerco, tá? Onde há a larva, está aqui, ela existe aqui, tá? Ela está viva. Então essa carne é uma carne imprópria para o consumo, tá? E se essa carne for mal passada, essa canjiquinha, esse cisticerco vai ser consumido. O indivíduo que consumir o cisticerco, ele vai desenvolver a teníase, ok? Isso ocorre principalmente pela ingestão de carne de boi, ok? Mas o ser humano também pode desenvolver a cisticercose, se ele ingerir os ovos, ou até mesmo as proglótides gravídicas, tá? Através o consumo de alimentos, no consumo de frutas, legumes mal lavados, né? Então ele acaba por adquirir esses ovos, se o ambiente, a água, o solo estiver contaminado. E nesse caso, nós temos aqui casos de cisticercose em humanos. Aqui em casos mais graves, onde nós temos as larvas de cisticerco aqui no encéfalo, ok? Isso pode causar patologias gravíssimas, né? Ok? Tranquilão? De boa? Então, resumindo, né, até agora, teníase, ingestão de cisticerco, principalmente na carne de boi, ok? Então a gente tem esse cisticerco que está presente na carne do boi e há essa ingestão. E a cisticercose, ingestão dos ovos, ok? Beleza? Então, ó, profilaxia, cozinhar bem a carne e as vísceras é um controle, né, que a gente deve ter, né,
e o cuidado que a gente deve tomar para evitar a contaminação por cisticercose no animal. Porque se o animal desenvolve cisticercose, à medida que a gente vai em abatedouros clandestinos, que não passam por controle e inspeção, e a gente come aquela carne, a gente acaba por desenvolver a teníase. Concordam? Então o cisticerco nada mais é do que a larva imatura lá que está dentro de um cisticerco. E quando a gente se alimenta dessa larva, se alimenta dessa carne com a larva, a gente acaba por desenvolver a teníase. Ok? Já na cisticercose humana, nós temos o tratamento de esgotos humanos, tratamento de água, então ter bastante cuidado em solo contaminado, água contaminada, né, cuidado com vetores mecânicos, né, como moscas, baratas, que podem carregar esses ovos que são microscópicos, né, eventualmente carregar. E levar para frutas, verduras, né, e assim, quando ingeridas cruas, né, como costume de muitas pessoas em feiras livres, né, não mais agora, né, depois desse período de quarentena estamos vivendo, né? E esse período de mudança de concepção de educação sanitária no mundo, né? Mas eu via muitas pessoas no Mercado Livre pegando uma uva e pá, levando a boca. Uma maçã ali, opa, ninguém viu, pá, levou a boca. Não lavou, né? Então não lavou a fruta nem lavou as mãos. Muito menos lavou as mãos durante as refeições. Se ele fez isso no Mercado Livre, ele muito menos vai lavar as mãos e as unhas não, na verdade, antes das refeições. Ok, gente, muito obrigado. Uma aula curta, espero que bem explanada, né, de forma rápida, sucinta, mas que fique aí na cabeça de vocês de alguma forma. Obrigado mais uma vez pela atenção e sempre opto pelos feedbacks, né? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se possível, deixem um recado, deixem um feedback, né? Dê o seu like, né? Ou dislike se não gostou, vamos dizer assim, o dislike, né? Dê uma sugestão para que a gente continue produzindo vídeo, produzindo conteúdo, material para vocês, tá bom? Muito obrigado, agradeço pela atenção mais uma vez.